Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um Sem Edição com o Reinaldo Azevedo. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem? Como está? E aí, tudo tranquilo? Eu estou bem. Eu hoje acordei. Eu trabalho até de madrugada, como todo mundo sabe. De manhã vou dormir e tal. A operação ainda não estava na rua. Aí fui, dormi um pouquinho. Quando acordei, levantei, encontrei minha mulher e disse: e aí, qual é a operação nova? Meio de sacanagem. Ela falou: não, tem mesmo. É porque antigamente era só às sextas-feiras, agora é todo dia. Isso né? Fica parecendo, você era muito jovem, né? Quando a Bolívia tinha um golpe atrás do outro, que as pessoas, que os bolivianos acordavam e falavam: quem é que está no governo hoje? Né? A gente também assim, tem operação nova? Tem. Ou tem um desdobramento da Lava Jato, ou tem alguma derivada da Lava Jato. Mas, enfim, logo temos que fazer um manual de operações. Pois é, né? na rua, a livrinho. 31ª fase da Lava Jato, batizada de Abismo, Reinaldo Azevedo. Algumas construtoras na mira, algumas delas que sequer, ao que parece, receberam dinheiro para não entrar no... Achei deliciosa essa história. Né? Primeiro que, realmente, de qualquer modo, isso A não construtora, que eu me refiro a W Torre, recebeu 18 milhões de reais. Segundo consta, 18 milhões para não trabalhar. Não é tão novo, mas não tinha aparecido ainda no Petrolão, né? Então, para quem não acompanhou, é o seguinte: a W Torre entrou também na concorrência para construir o tal do centro da Petrobras, o CEMPEM. E aí entrou com um preço que tudo indicava, ao negociar, poderia ficar mais barato do que o do consórcio das outras empreiteiras. Aí as outras empreiteiras falaram: vamos fazer o seguinte, você fica fora, recebe 18 milhões e pronto, e a gente toca. E assim se fez. E é claro, quem pagou? Você, eu paguei, né? Em tendo sido isso mesmo, o que dá conta um pouco do grau de sem vergonhice a que chegou. E note, esse caso nem é um caso clássico ali daqueles que a gente estava acostumado, né? Porque agora assim, é uma operação um pouquinho diferente. Né? Não é que elas, entre elas, dividem, racham e pagam o PT, não. Pagam também o agente privado. Né? Pagam também o agente privado. Isso levou o procurador, o Robertson, acho que é o nome dele, né? Pozzobon, é isso? Pozzobon. Robertson Pozzobon. Levou o Dr. Robertson Pozzobon a dizer: olha, a roubalheira no Brasil, a corrupção não é própria só dos agentes públicos, mas também passa pelos agentes privados, e usou o caso da W Torre. Insisto em sendo tudo isso verdade, como eles dizem. Eu ouso discordar do procurador no seguinte aspecto: é claro que o agente privado também corrompe e se corrompe. Senão, não estaria vendo isso tudo aí. Mas eu quero saber o que está na origem. E a origem, para mim, está, sim, no fato de ser uma empresa estatal. Ou você acha que fosse a Petrobras uma empresa privada, isso teria acontecido? É claro que não. Né? Porque a empresa privada... Mas, quando, digamos assim, a OAS lida com a Odebrecht, que lida com a não sei quem, com a UTC... Será que uma cobra propina da outra? Eu duvido. Porque elas trocam serviços entre si. Sim, e era um clube, né? Era um clube do bilhão, era um cartel. Entre si não. Entre si não cobra opina do Estado. Tem que ter o elemento gerador. O elemento gerador é o Estado. O elemento gerador está lá, o agente público atrás da mesa, criando dificuldades para vender facilidades. Tá certo? Esperando ser corrompido. Insisto, isso não livra os empreiteiros de coisa nenhuma. De coisa nenhuma. Vão ter de pagar também, aliás, estão pagando, fazem acordo de delação, acordo de leniência. Por mim, pagariam com cadeia mesmo. Não livra de nada. São corruptos também. Um é corruptor passivo, outro corruptor ativo, enfim. Agora, como é que a gente corta o mal pela raiz? A gente pode ter uma perspectiva puramente ingênua de dizer, pondo lá boas pessoas. Só que boas pessoas, se o sistema demanda a corrupção, as boas pessoas vão acabar se corrompendo cedo ou tarde. Tendo uma lei como a lei das estatais, é uma boa lei. É uma boa lei. Essa lei de responsabilidade das estatais que foi aprovada. Acho que contém muita coisa, mas não elimina. A forma de eliminar é privatizar. Simples. Privatiza. Privatiza as empresas que são públicas e você vai ver que acaba essa farra. Né? É claro. Ou você acha... Você até pode ter empresas de telefonia corrompendo agente público. Pode até ser.
desde que demande coisa de agente público. Agora, evidentemente, empresas que trabalham para as empresas de telefonia não corrompem. Não tem relação de corrupção. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Se a empresa precisar contratar uma construtora, a construtora vai procurar, meu filho, oferecer o melhor preço para ter o serviço. Não é? Melhor preço juntando preço e qualidade. Quando é o Estado que está pagando, evidentemente não é assim. Não é nenhuma coincidência o fato de você ter uma correspondência plena entre a quantidade de empresas estatais e a corrupção. Qual é um dos países mais corruptos do mundo hoje? A China. Por quê? Porque você tem o Estado centralizando tudo ali, e a mesma coisa aqui. Ah, mas a Suécia, isso é uma coisa que me irrita. A Suécia e a Dinamarca são países altamente estatizados. Não, senhor. São países altamente regulados, não são estatizados, não. É outra conversa. País que tributa muito, país... Sim, tudo isso é verdade. Mas Estado empresário... Não, senhor. É o Estado empresário que faz isso aí. Né? Ou você acha que uma lambança dessa acontece? Imagina. Então, assim, quando você fala, olha, o agente privado também corrompe. Também, sim, claro. Aliás, não fossem as empreiteiras pagando, não teria o outro lado recebendo. Só que eu quero saber, para a gente não ficar brincando do ovo da galinha, para saber quem começou primeiro, eu quero saber onde é que a gente põe um ponto onde é que a gente faz a linha de corte. A linha de corte eu faço estatizando a empresa, privatizando a empresa. Privatiza. Acabou. Eu acho que a Embraer pagava propina antes. Será que a Embraer paga propina hoje? É possível que pagasse quando fosse estatal? Será que hoje paga? Eu duvido. Duvido. Estou falando sempre por hipótese. Todas as empresas privatizadas, talvez exista ainda algum agente público cobrando coisas delas. Quando depende de coisa pública. Mas entre os privados, não. Então você tem um jeito de resolver isso? Tem. Claro que tem. Aliás, tem que botar a economia privada para cuidar da economia privada. Está falando hoje no programa Os Pingos dos Is. Mas como é que a gente faz, por exemplo, quando o Estado brasileiro pede uma obra? Que aí não é uma estatal. O Estado brasileiro precisa construir, sei lá, uma ponte, não sei o quê, vai ter de ser uma empreiteira. Pois não, senhor. Vamos fazer uma licitação, cada empreiteira traga junto a sua seguradora. Certo? Tem prazo e quem vai pagar é a seguradora. A seguradora vai pagar se não der certo. E garantia, né? E garantia. Você vai ter o seguro ali, o seguro vai cuidar direitinho disso. E, portanto, a seguradora vai se encarregar de fazer a empreiteira trabalhar direito. Não precisa ter o agente do Estado. Né? E essa agente aqui vai se acertar com o Estado. Esse numa relação transparente, mediada, se possível, por uma comissão do Congresso que trabalha de portas abertas. Acabou. Você zera. Agora, até que fosse a sem vergonhice, aí, meu amigo, aí realmente não dá. A gente está vendo que não é um negócio... eles perderam, a velha história, eles perderam a modéstia, né? Não tem mais, entendeu? Essa história aí, você pega, olha o volume de dinheiro. Só essa brincadeirinha com uma obrazinha, 39 milhões, 40 milhões. Hoje a gente fala de 39, 40 milhões como se fosse assim. Ah, não, outro negócio lá, 100 milhões. Ah, não é muito não, 100 milhões. Pô, todo o mensalão chegou a 130, 140 milhões, se não me engano. A verdade, né, Reinaldo, é que o Petrolão tornou as cifras da corrupção algo inacreditável. Agora é bilhão, né? Não, e você vê É dígito em cima de dígito. É dígito em cima de dígito e as coisas se espraiando, né? Onde que é... Por exemplo, a operação Custo Brasil, aquela do planejamento... Sim. Não é Petrolão aquilo. Pois é. Fraude de crédito consignado de funcionário público. Tem nada a ver com Petrolão. Crédito consignado, funcionário público. É outro. Então, assim, é método. Nós vamos levar o método para todos os lugares. Né? Então, não tem jeito. Tem que diminuir o tamanho dessa estrovenga. O Estado brasileiro tem que atender aquilo que... Saúde, educação, segurança pública. Acabou e chega. E saúde e educação ainda assim, permitindo a economia privada também, o capital privado, e segurança pública, evidentemente, não. Aí é monopólio do Estado e fim de conversa. Reinaldo, agora, essa operação de hoje, um dos alvos dessa operação de hoje era o senhor Paulo Ferreira, ex-tesoureiro do PT.
Algo, aliás, impressionante, porque... Muito impressionante. Não há um tesoureiro do PT que escape aí nas últimas 2 décadas. Não, mas atenção. Impressionante, né? Vamos ver. Tesoureiro? Então tá, tesoureiro. Delúbio Soares, tesoureiro. João Vacari Neto, tesoureiro. Paulo Ferreira, tesoureiro. Zé Genuíno, presidente, ex-presidente, foi preso. Zé Dirceu, ex-presidente, está preso. Berzoini, ex-presidente, investigado. Pelo menos está acusado aí. Né? Tem o Edinho Silva. O Edinho Silva, foi tesoureiro também, de campanha. que foi tesoureiro de campanha. E você vê, companheiro, só eu não tô, né? Eu tô bem, não tô preso. Reinaldo, eu tenho toda essa gente comigo e... Tenho a impressão que num dos tentáculos da Lava Jato, até o nome do Felipe aparece, que também foi tesoureiro. Sim, aparece também, foi tesoureiro. Só para ampliar e fechar a lista. Sim, foi tesoureiro de campanha, aparece também. Aparece também, o Zé Felipe Júnior, lá de Diadema. Zé Felipe Júnior, isso, né? Isso. Lá de Diadema, sim, também. Então não sobra. Secretário municipal. Você pega... São Paulo. Secretário municipal aqui de São Paulo. Você pega toda a cúpula do partido... E não sobra nada, mas no PMDB também tem. Não, é verdade, ninguém está dizendo que não tem, não. No PMDB também tem. Agora, de forma determinada, assim, pegando a hierarquia partidária como um sistema, aí, queridos, não adianta. Tem que reconhecer a particularidade e especialidade disso. E o desassombro, né? Porque a gente vê que, aos poucos, eles vão mudando, né? Porque a coisa na qual o Delúbio se envolveu, até onde a gente sabe, era um troço puramente partidário, né? Até porque o Delúbio nem era, ele era uma figura muito conhecida na esquerda, no sindicalismo, mas ele não era, né? Ele era uma figura meio soturna ali, que transitava no PT. O Vacari ainda também tem uma coisa ali meio partidária, mas já tem algo de pessoal, já parece uma cunhada na margem em algum momento. Tá. Agora, o nosso amigo Ferreira... Essa história é boa, é lá que você quer chegar, né? Porque, pô... Vamos lá, você gosta de samba, Reinaldo? Opa, eu sou em carnaval, samba no pé, carnaval, desfile. Especialmente eu gosto quando eles sambam com o nosso dinheiro, né? Acho o máximo. Acho que é por aí que a gente vai. Ao identificar repasses, o caminho da propina, essa 11ª fase da Lava Jato, identificou que o senhor Paulo Ferreira transferia recurso de propina para a Escola Estado Maior da Restinga, de Porto Alegre. Isso. E também... Porto Alegre, tu sabe, né? Porto Alegre é uma região muito típica de carnaval, um negócio muito assim, né? Que existe mesmo, é um negócio forte lá, né? É um negócio desse. Se fosse ainda por CTG, muito bem, mas... Tô brincando, viu, meu chato? A gente gosta muito dos gaúchos. Vamos mandar um abraço pro Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, nos adoro. Acompanha ao vivo pelo Facebook e pelo site de Sempre que eu lanço o livro lá em Porto Alegre, é sempre bem sucedido. Obrigado. Mas que o Ziriguidum não tá no DNA do gaúcho. Mas não tá, né? Bom, e também a senhorita... Tu imagina samba com churrasco de fogo de chão? Esquisito, né? Esquisito. E aquele frio. Bom, Viviane Rodrigues, ela é a rainha da bateria. A gente vai colocar daqui a pouquinho as fotos dela e um trechinho também do samba enredo. Ela recebeu R$ 61.700. Tinha mensalinho para a rainha da bateria. E tudo isso, e é importante a gente chegar nisso, Reinaldo, eu passo a bola para você, porque até um samba enredo foi feito para homenagear o Paulo Ferreira. Vamos lá, solta aí. Olha lá. E uma letra linda. Ser especial. Ser especial. Mas tem um verso que eu adoro. Não, deixa. Não tem como deixar? Antes. Cortou antes. Mas tem a melhor parte. A melhor parte do verso é o seguinte, quando fala assim, como é que é? Que ele né? Tendo como pano de fundo a questão social. Quer dizer, falando das qualidades do Paulo Ferreira, a união né? Da cultura. A união da cultura, cultura tendo como pano de fundo a questão social. Gente que põe pano de fundo em verso merece chicote. Chicote metafórico, né? Não quero bater em ninguém. Merece ser chicoteado, poeticamente chicoteado, tendo como pano de fundo a questão social. Sambar até com o nosso dinheiro, fazer uma ego trip dessa com dinheiro público, cara. Eu leio no estado de São Paulo, Reinaldo. Quem é Paulo Ferreira para ganhar samba enredo? Leio aqui no estado de São Paulo uma notícia que ele levou essa escola até para a China.
Fez um contato ali com a embaixada e levou a escola até para a China. É uma mistura de deslumbramento, a coisa vai para o terreno da piada, do jocoso, é um desrespeito absoluto, né, com todo mundo. Dizer o quê? Roubando seu dinheiro para sambar. Né? A moça lá, coitada, talvez nem soubesse de nada. É uma profissional da área, ela é rainha, ela vive de carnaval, ela é uma modelo que vive de carnaval. Uma profissional, tal, talvez o sambista também, mas o fato é, ele está comprando essa coisa toda, né? Ele está comprando essa coisa toda. Fazer samba no Rio Grande do Sul. Bom, vamos para o segundo assunto do nosso programa, Reinaldo Azevedo. Após 2 semanas de feriadão, hoje a sessão da Câmara dos Deputados foi cancelada, Reinaldo, por falta de quórum. É o maior São João da história desse país, porque vamos acordar, o senhor Valdir Maranhão decidiu patrocinar aí um feriadão prolongado para os festejos de São João, quando tradicionalmente a Câmara fica vazia, né? Ele não precisa ser obrigado a presidir sessão nenhuma e os outros não são obrigados a impedi-lo de presidir. Então, até porque agora também a gente viu que ele se enrolou também, né? Exatamente, o seu Valdir Maranhão. Reinaldo, o ministro Marco Aurélio Mello... Quer dizer, que é um homem tão, de dimensões políticas tão pequenas e já com um problema tão grande, né? Típico, né? O problema dele é grande. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, ordenou a quebra do sigilo bancário do Valdir Maranhão, segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo. A decisão é um pouco antiga, ela é do dia 27 de junho, porque a Procuradoria-Geral da República apontou fortes indícios de envolvimento do parlamentar com institutos de previdência de servidores públicos. Está enrolado, senhor Maranhão. E reportagem de Veja revelou em maio desse ano, né, quando o Maranhão assumiu a presidência da Câmara após o STF afastar o Eduardo Cunha, que ele aparece ali como um intermediário, vamos usar essa palavra, né? Intermediário, talvez tenha outra, mas de um negócio de 6 milhões de reais com a Prefeitura de Santa Luzia, no saudoso Maranhão. Em troca, o parlamentar teria recebido 1% dessa operação. Isso corresponde a 60 mil reais. Isso. Para quem não entendeu como o esquema funcionava, é simples. Havia uma máfia, segundo a investigação, chefiada por um doleiro de Brasília, uma máfia, que vendia títulos podres, títulos de empresas quebradas, né, para institutos de previdência, institutos públicos de previdência, municipais, né, de servidores municipais. Chegava lá, convencia o cara que cuidava disso, que gerenciava isso, deixava claro que era uma sacanagem, né, até onde entendi. O cara comprava os títulos, ganhava a sua comissão, né, e o fundo arcava depois com prejuízo. É assim. Né? E nessa história, para o Marco Aurélio ter determinado a quebra do sigilo do Valdir Maranhão, é sinal de que a Procuradoria da República apresentou pelo menos algo bastante, um indício bastante convincente, ao menos. Né? O que tem lá? Tem uma ligação, tem um telefonema, o companheiro Maranhão se prestando a servir de intermediário, né, nesta operação com a Prefeitura, e a operação aconteceu. Né? E consta que ele teria recebido esses 60 mil. Estima-se que a coisa movimentou perto de 50 milhões aí em dinheiro irregular. Bom, é isso, né? O seu Valdir Maranhão, que até agora não tem nenhum serviço prestado à Câmara. Pelo contrário, de serviços muitos, né? Agora tem o sigilo quebrado. É preciso resolver logo essa situação, é preciso que o Cunha seja cassado logo, para que então se declare a vacância e se possa fazer a eleição do novo presidente, porque aí nessa hipótese pode, né? Porque aí você declara vago o cargo e você pode eleger o novo presidente, não assume essa figura, com todo respeito, viu, seu Maranhão, mas uma figura patética, o senhor sabe disso, né? O senhor é incapaz de presidir uma sessão. Aliás, Reinaldo, ele nem aparece. Ele nem aparece, Ele sim. nem tem presidido as sessões. É uma coisa muito impressionante. Quem preside é aquele Jacobo, isso, que é um deputado lá do Paraná. Dá conta da miserabilidade moral que tomou conta e que vem também à esteira dessa coisa toda do Eduardo Cunha. Porque essa gente também veio com o Eduardo Cunha. Né? É a turma dele, é a turma que ele mobilizou, né? Que é um negócio asqueroso. Né?
Bom, o Cunha, que aliás também, cada vez mais, né? Ele aparece em todos os negócios. É impressionante. É uma coisa impressionante, né? É impressionante. Esse é... Reinaldo, vamos para uma outra notícia, então. Em entrevista à TV americana CNN, veiculada hoje, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou que a gestão do Rio de Janeiro realizou um trabalho terrível na área de segurança pública. No final de semana, o Eduardo Paes também andou abrindo o bico. Ele disse que havia muito chororô, para usar a expressão dele, por parte do governo do estado, que está quebrado. É fato, isso acho que é incontestável, né? E o pano de fundo aí, o grande norte, Reinaldo, é que temos uma Olimpíada chegando, se avizinhando, né? O Francisco Dornelles, que é o governador em exercício do Rio, disse que pretende usar parte ou o dinheiro repassado pela União para a segurança pública, para bancar salário atrasado. E a situação do Rio é uma situação muito difícil às vésperas da Olimpíada, Reinaldo. E é impressionante, né? Se nós voltarmos, especialmente a campanha de 2010, né? Lembre-se disso, a primeira eleição da Dilma, né? O Sérgio Cabral, me lembro de várias coisas. Me lembro de um Sérgio Cabral no Carnaval de 2010, bastante alegre, né? Tomado ali pelo espírito do álcool, né? Tem vídeo na internet, ele ameaçando falar inglês com a Dilma do lado para os turistas, né? Falando, Dilma in real, Dilma love is real, a Dilma nos debates, oferecendo o Rio de Janeiro como exemplo de administração bem-sucedida, mas eu sei porque eu escrevi, vocês podem encontrar lá no arquivo, né? Oferecendo a segurança pública do Rio como exemplo a ser replicado Brasil afora. Né? Segurança pública do Rio. Né? As tais das UPPs, que nunca foram outra coisa que não policiamento comunitário, que já existia em vários estados, inclusive aí em São Paulo, com todos os seus defeitos e os defeitos da segurança pública que é no Brasil inteiro. Mas o fato é, o Rio de Janeiro estava ainda entre os estados e está com mais número de mortos por 100 mil habitantes, de homicídios por 100 mil habitantes, mas o Rio de Janeiro era tido como exemplo a ser seguido. Né? Um levantamento, Reinaldo, por exemplo, aponta, para complementar a sua informação, que acontecem 13 roubos de rua, roubo na rua, por hora no Rio de Janeiro. Esse é um levantamento. É o maior número de roubos de rua em 11 anos. E São Paulo tem uma média de 10 homicídios por 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro está até outro dia estava na faixa de 27, 28. Então, veja, as coisas não eram verdadeiras. Né? O Sérgio Cabral sempre foi um bom marqueteiro. Claro que você tem circunstâncias que colaboraram para o Rio de Janeiro entrar em colapso. Então, vamos lá. Preço do petróleo despencou. Caiu a arrecadação. Né? O preço do petróleo chegou a 120 o barril, hoje está a 50 e pouco. Então, é claro que isso cai. Houve a mudança da lei dos royalties. Os royalties também caiu. Então, cai o preço, diminui. Caiu a arrecadação do Rio de Janeiro. E caiu a arrecadação dos demais estados também em razão da recessão. Então, o Rio sofreu também. E tinha os desembolsos, sim, a mais, decorrentes das Olimpíadas. Então, mas o colapso do Rio de Janeiro, ele não existiu só por isso. Faz tempo que você vem tendo sinais de deterioração dos serviços públicos, e as coisas se passaram meio assim. Quer dizer, o governo da marketagem de Sérgio Cabral, que era muito forte, acabou, entrou em falência. Eu lembro que, tão logo a Dilma se elegeu em 2010, a partir ali de 2011, se falava de uma possível reeleição já, porque eles são muito precipitados, né? E Sérgio Cabral como o homem. Era um homem citado. Sérgio Cabral era o homem, seria o novo vice dela em 2014. Vieram as manifestações de 2013, destruíram o Sérgio Cabral, já com a administração dele em pandarecos, e agora veio estourar, justamente, coincide com a Olimpíada, com todos os olhos voltados para cá, as situações vexaminosas se multiplicando, aquele roubo, depois devolveram, e a velha história, o narcotráfico manda devolver, né? Roubaram lá os equipamentos da TV alemã, simplesmente assim, quero pegar, pego.
Se não é o crime mandar devolver, não devolve. Então você tem uma situação virtualmente fora do controle. Quer dizer, o governo federal vai ter de tomar as devidas providências. Sim, tomará, eu sei. Mas é preciso tomar as devidas providências e providências adicionais. Porque um evento dessa magnitude não é só o crime comum, né? É o crime organizado comum. Bom, o mundo sabe disso, há histórico a respeito de atentados em Olimpíada, tal. O mundo inteiro está aqui, né? É claro que é uma perspectiva um pouco assustadora e é evidente que o projeto de segurança pública do Rio, da forma como se deu, não deu certo, vamos ser claros. Não tenho nada contra o Beltrame, acho que é um homem decente, que procura acertar. Agora, é evidente que aquela tática que eu sempre chamei, e eu apanhei muito, esse é um assunto, porque o que eu tomei de pancada ao longo do tempo, quando eu dizia assim, escuta, essa tática de espantar bandido não dá certo. Bandido prende, não espanta. Porque se você espanta, ele vai para outro lugar. E se ele vai para outro lugar, se ele quiser voltar, ele volta. Ou não? Sim. Né? Então, quando você pega o número de presos do Rio de Janeiro por 100 mil habitantes, é tudo muito mais baixo do que São Paulo, por exemplo. Eu não estou dizendo que São Paulo seja uma maravilha, mas os números são muito inferiores. Né? Oferecer o Rio como saída, como fizeram, né? De algum modo, com a devida vênia, né? Porque um erro desse, isso é como queda de avião, né? Nunca é um erro só, é um conjunto. Conjunto de fatores. Né? Conjunto de fatores. Com a devida vênia, a imprensa carioca foi muito pouco vigilante. Né? E nesse sentido, eu até, fazendo aqui um papel de ombudsman geral da imprensa, que eu não sou, né? Mas é uma opinião, a imprensa de São Paulo gosta muito pouco de São Paulo, se você for pensar. Né? Nós temos uma certa tradição de falar mal de nós mesmos. Eu não acho que sou ruim, não, sabia? Não acho. Acho bom. Acho bom. Porque se você começa a falar muito mal de si mesmo, também, você passa a ficar um pouquinho mais exigente. O Rio de Janeiro tem uma coisa muito autocomplacente. Aliás, os cariocas, eu tenho um monte de amigo carioca, adoro o Rio de Janeiro, é a cidade mais linda do mundo, na minha opinião. Tá certo? Pelo menos das que eu conheço e as que eu não conheço, mas vejo, eu acho o Rio de Janeiro a cidade mais linda do mundo. Mas há uma certa autocomplacência, uma coisa meio de autoadoração e de convivência ali, de estabeleceu-se uma espécie de um pacto antropológico, né, entre o asfalto e o morro, de sorte que o morro vira um outro antropológico. Né? Eu convivo com a violência e, de algum modo, acho que a violência é bonita, porque eles têm lá o jeito deles de fazer as coisas. Não existe o jeito deles de fazer as coisas, existe um jeito civilizado de fazer as coisas. Esta que é a verdade. Né? E durante muito tempo se conviveu com isso, tentando fazer de conta que se tinha descoberto a civilização da plena integração dos contrários. Mas isso não é verdade, porque uma coisa é você integrar culturas diferentes quando elas são culturas. O crime não é uma cultura, o crime é uma subcultura, que precisa ser combatida. Né? Então isso tudo foi muito mal entendido, acho eu, ao longo desse tempo, e resulta nisso aí. Constrangedor não só para o Rio de Janeiro, constrangedor para o país. E olha que para o Eduardo Paes está fazendo esta avaliação, né? Sendo um aliado do Sérgio Cabral, sendo um cara do PMDB, é sinal de que ele está realmente preocupado. E esse é o tipo de coisa que lá fora tem de dizer, porque não adianta tentar edulcorar as coisas. Né? Aqui você pode, não sei o que e tal. Não tem jeito, vão cobrar isso mesmo. Né? É muito ruim. Muito bem. Reinaldo, são 21 horas e 37 minutos. Acabou já? Acabou. Então tá, na segunda que vem a gente volta. Muito obrigado, Reinaldo. Obrigado. Obrigado para você que nos acompanhou ao vivo. Lembrando que daqui a pouco tem o repeteco desse programa no blog do Reinaldo, no site da Veja e nas redes sociais. A gente se despede com uma homenagem a Estado-Maior da Restinga, que sambou com o seu dinheiro, como disse o Reinaldo Azevedo. Até mais. Vem com a praiana encantar nesta avenida a figura de um povo, um ser especial. Paulo Ferreira, hoje é carnaval. A verde rosa é minha paixão, é minha vida. Vem com a praiana encantar nesta